Vamos falar sobre a igreja. Vamos descomplicar um pouco essa questão da igreja. Há pessoas que dizem, a igreja não é um prédio. E, na sua essência, não é. A igreja é a assembleia, eclesia, quer dizer, a assembleia dos santos. Ninguém é a igreja individualmente. Você não pode dizer, eu vou ficar em casa porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é, por natureza, uma coletividade. A coletividade de quê? De pessoas redimidas pelo sangue de Cristo, pessoas que seguem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e pessoas que naturalmente seguem lideranças que ajudam a esclarecer as Escrituras. Paulo disse aos Efésios que Cristo deu à igreja 4 ou 5, dependendo de como você vê isso, ministérios para formar o povo de Deus, para unir o povo de Deus, para ensinar ao povo de Deus, para que crescêssemos juntos até chegarmos à plena estatura da fé em Cristo Jesus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores-mestres, né? Hoje em dia usamos apenas o título pastor para falar do ministério. Eu sou chamado ao ministério, então eu vou ser pastor. Historicamente, no entanto, estes 5 ministérios fazem parte do legado da igreja. Os apóstolos, que foram, digamos, os alicerces, né, os inicial. Houve profetas neotestamentários, como ainda há hoje. Eu vou falar sobre isso outro dia. Mas Ágabo, por exemplo, foi um profeta que apareceu, anunciou que haveria uma grande fome no Oriente Médio. Ele também preveniu Paulo, dizendo, olha, você vai ser preso. Ele disse, eu vou assim mesmo. Isso está bom, mas ele previu. Ágabo era conhecido como profeta. Silas também era profeta. Havia outros mencionados. Enfim, a igreja é esse povo que é fundamentado na palavra de Deus, né? Crescemos lendo a palavra, estudando a palavra, nos conformando à palavra de Deus, sendo transformados pela palavra de Deus, que necessariamente compreende líderes que sabem ensinar, sabem dizer não só o que a palavra diz, mas o que quer dizer e como aplicar isso às nossas vidas. Todo mundo pode fazer isso. Ali nem todo mundo consegue fazer isso direito. Todo mundo consegue ter uma opinião sobre a palavra de Deus, mas muitas pessoas dizem, eu tento ler a Bíblia, mas eu não compreendo. Então há pessoas que se dedicam a ensinar a essência da vida, né? Moisés disse nas planícies de Moabe, em Deuteronômio, quando ele falou sobre a lei de Deus, ele disse, isso não é uma palavra qualquer, isso é sua vida. Então, os que ensinam a Bíblia, os que pregam a Bíblia, vão ter que prestar contas a Deus, mas são pessoas que merecem ser honradas porque se dedicam a buscar nas Escrituras caminhos e não só inspiração, encorajamento, mas também instrução para nós vivermos nesse mundo tão confuso e tão desnorteado. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer, como isso se aplica às nossas vidas. Isto requer pessoas dedicadas a este fim. Qualquer um pode? Na prática não. Qualquer um não pode. Na prática, porque senão todo mundo faria, mas não faz. Então precisamos de mestres, precisamos de pastores, pessoas que velam pela vida dos membros da igreja, que velam pela união da igreja, que velam pelo entendimento das Escrituras, que se dedicam a isto. Eu tenho no meu coração um grande amor por pastores, porque eu entendo como, já estando no ministério há 42 anos, eu sei como é difícil isso. Quais são os desafios disso, quais são as dificuldades disto, quais são os sofrimentos necessariamente que acompanham esta vida pastoral. Muitas pessoas veem pastores como desnecessários, não são. Mas a igreja é o quê? A Assembleia dos Santos.
é a coletividade, é uma família, é uma congregação, é uma assembleia, necessariamente. Então, se você está desigrejado, tragicamente, não assuma que este seja o caminho certo. Não é. A igreja vive, se fortalece, se edifica, os membros edificam a coletividade também beneficia aos membros. Eu volto com mais edições de Descomplicando a Fé Cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Eu fico por aqui. Um abraço.